O clima nos bastidores do tricolor paulista segue tenso após mais uma derrota que abalou as estruturas do Morumbi. O São Paulo foi superado pelo Mirassol, e o nome que ecoou nas arquibancadas e nas redes sociais foi o de um velho conhecido da torcida, Reinaldo, o ex-lateral do clube, que agora veste as cores do Leão e não teve piedade do time que o projetou para o futebol nacional. Mas o que chamou mesmo a atenção não foi apenas o gol que marcou, e sim o recado direto que ele mandou ao São Paulo após o confronto, deixando claro que a má fase do tricolor pode ter raízes mais profundas do que muitos imaginam. E antes de te contar o que Reinaldo disse e como isso repercutiu dentro do clube, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a gente traz tudo, absolutamente tudo, sobre o São Paulo, direto e sem enrolação. Notícias, bastidores, contratações e até o que a diretoria tenta esconder da torcida, você fica sabendo primeiro aqui. Então clica em inscrever-se, ativa as notificações e vem fazer parte da maior comunidade são paulina da internet. Agora segura essa, porque o que vem a seguir promete incendiar o noticiário do Morumbi nos próximos dias. O jogo entre Mirassol e São Paulo, válido pela Venzimos-Imundonai na rodada do Brasileirão, parecia mais um simples duelo entre um grande e um time do interior. Mas, dentro de campo, o que se viu foi uma verdadeira aula de intensidade do time de Reinaldo. O Mirassol anulou completamente o São Paulo, que parecia perdido, sem reação e com uma postura apática que revoltou os torcedores. O placar final de 3-0 não contou toda a história. O Leão dominou as ações, controlou o ritmo e mostrou uma vontade que o tricolor simplesmente não teve. É a 7ª derrota nos últimos 8 jogos, um número assustador que acendeu o sinal vermelho dentro do clube. E o protagonista da noite, claro, foi Reinaldo. Com a braçadeira de capitão e o mesmo estilo provocador que o torcedor do São Paulo bem conhece, ele marcou um golaço e ainda fez questão de comemorar com intensidade, mandando um recado que muitos interpretaram como uma cutucada direta ao seu ex-clube. "Faço gol mesmo", disse o lateral sorrindo em entrevista após a partida. Uma frase simples, mas carregada de ironia e talvez de ressentimento. Afinal, Reinaldo saiu do São Paulo sem o reconhecimento que esperava, mesmo sendo um dos laterais mais participativos da era recente do clube. Nos bastidores, o que se comenta é que o discurso de Reinaldo caiu como uma bomba entre os jogadores e dirigentes do tricolor. Alguns entenderam como uma provocação desnecessária, outros viram como uma dura verdade jogada na cara do elenco atual, que parece ter perdido o brilho e a vontade de competir. Reinaldo, por sua vez, manteve o tom firme. "Tenho respeito por todas as equipes que defendi, inclusive o São Paulo, mas hoje defendo o Mirassol e vou honrar essas cores. Se for para fazer gol, eu faço. É meu trabalho." Um recado direto, sem filtro e cheio de confiança. Vale lembrar que Reinaldo é o lateral com mais participações em gols na história do Brasileirão, um feito que o coloca entre os grandes da posição. E mesmo longe do Morumbi, o jogador segue mostrando uma regularidade impressionante. 28 jogos, 11 gols e atuações que o colocam como um dos líderes do elenco do Mirassol. Não à toa, ele já começa a ser ventilado em listas de observação da seleção brasileira. E olha que não são poucos os comentaristas que defendem sua convocação, principalmente diante da escassez de laterais, com o mesmo poder ofensivo. Enquanto isso, o São Paulo afunda em uma crise que parece não ter fim. A equipe de Hernan Crespo, que um dia encantou o torcedor com intensidade e posse de bola, hoje vive de lampejos. A defesa sofre, o meio-campo é facilmente dominado e o ataque não produz. É o pior momento do treinador desde a sua primeira passagem em 2021, quando também enfrentou uma sequência de derrotas e acabou demitido. A torcida já começa a perder a paciência e pede mudanças urgentes. E o mais preocupante é que nos bastidores, há quem diga que parte do elenco perdeu a confiança em Crespo.
Alguns jogadores estariam insatisfeitos com o estilo rígido do argentino, que cobra intensidade nos treinos e costuma chamar a atenção publicamente em entrevistas. Outros acreditam que o problema é mais profundo: a falta de liderança e de planejamento da diretoria. Seja como for, o São Paulo está em queda livre, e a reação precisa ser imediata para evitar o pior. O Mirassol, por outro lado, vive um momento mágico. O clube do interior paulista tem surpreendido a todos com um futebol moderno, agressivo e bem organizado. E o grande símbolo desse sucesso é justamente Reinaldo, que se reinventou e virou referência de profissionalismo. No vestiário dizem que ele é o líder do grupo, o cara que motiva os mais jovens e cobra desempenho dentro e fora de campo. Um exemplo de comprometimento. Exatamente o que parece faltar hoje ao São Paulo. E o torcedor são paulino, claro, não deixou barato. As redes sociais ficaram tomadas por comentários, críticas e comparações entre Reinaldo e os atuais laterais do clube. Muitos afirmam que o São Paulo errou ao não renovar com o jogador, enquanto outros defendem que sua saída era necessária para uma renovação de elenco. Mas após a atuação de ontem, até os mais críticos tiveram que reconhecer: Reinaldo ainda tem lenha para queimar. E se você está acompanhando até aqui, torcedor, já aproveita para deixar seu like e comentar. O São Paulo deveria tentar repatriar Reinaldo? Ou o ciclo dele já está encerrado no Morumbi? Sua opinião é importante demais para a gente, e o debate entre a torcida é o que mantém vivo o espírito tricolor. Então comenta aí e compartilha essa notícia nos grupos de WhatsApp, porque esse assunto ainda vai render. Voltando ao jogo, o São Paulo praticamente não conseguiu reagir. Luciano, Calleri e Wellington Rato até tentaram criar algo, mas o sistema defensivo do Mirassol foi perfeito. A cada tentativa do tricolor, Reinaldo comandava o setor esquerdo com autoridade, bloqueando, orientando e, claro, provocando. Era como se cada jogada fosse uma lembrança ao seu antigo clube de que ele ainda sabe fazer a diferença. Após o apito final, Crespo deixou o campo cabisbaixo, cercado por vaias vindas da torcida que lotou o estádio do Mirassol. A pressão é gigante, e há rumores de que a diretoria já cogita mudanças na comissão técnica caso os resultados não melhorem nas próximas rodadas. A derrota por 3-0 não foi apenas um tropeço. Foi um alerta brutal de que o São Paulo precisa acordar. Reinaldo, por sua vez, saiu do gramado ovacionado pela torcida local. A cada passo, o lateral recebia aplausos e gritos de incentivo vindos das arquibancadas, que reconheciam o esforço e o brilho de um jogador que, mesmo já veterano, mostra sede de vitória e amor pelo que faz. Com semblante sereno, mas o olhar firme, Reinaldo parecia saborear o momento como um atleta que encontrou um novo lar, um novo desafio e, acima de tudo, uma nova motivação para provar seu valor dentro das quatro linhas. Era visível o orgulho com que vestia a camisa do Mirassol, um clube que lhe abriu as portas quando muitos já o consideravam em declínio. Ao final da partida, o lateral caminhou lentamente até o centro do campo, ergueu os braços e aplaudiu a torcida que cantava seu nome em um gesto de gratidão e cumplicidade. As câmeras o acompanhavam e seu rosto expressava uma mistura de emoção e determinação. Em entrevista logo após o apito final, Reinaldo foi direto ao ponto. Respeito o São Paulo, tenho história lá, vivi momentos incríveis, mas hoje o meu coração está voltado totalmente ao Mirassol. Aqui me sinto valorizado, me sinto parte de um projeto que acredita em mim, e quando o jogador sente isso, ele entrega tudo em campo. A fala firme e sincera deixou clara a importância da confiança no desempenho de um atleta. Mas o que realmente chamou a atenção foi o tom da sua mensagem seguinte, que muitos interpretaram como um desafio e até um recado velado à diretoria tricolor. O que passou, passou. O futebol é assim, feito de ciclos. Hoje eu defendo essas cores com orgulho e quero seguir fazendo o que sempre fiz,
gols, boas atuações e ajudando minha equipe a vencer. Essa declaração repercutiu com força nas redes sociais. Torcedores do São Paulo se dividiram. Alguns entenderam como uma simples afirmação de profissionalismo, enquanto outros viram como uma alfinetada ao clube que o dispensou sem o devido reconhecimento. Enquanto isso, os torcedores do Mirassol transformaram o nome de Reinaldo em um verdadeiro grito de guerra. Crianças, famílias inteiras e até antigos torcedores de outros clubes passaram a usar a camisa com seu nome nas costas, símbolo de uma identificação rara no futebol moderno. O lateral, agora visto como ídolo regional, parece ter encontrado no interior paulista o ambiente ideal para resgatar seu melhor futebol. E, ironicamente, quanto mais ele brilha com o Leão Caipira, mais evidente fica a falta que ele faz no São Paulo, que segue em busca de alguém com a mesma raça, experiência e personalidade que ele sempre demonstrou dentro de campo. Mas será mesmo que Reinaldo virou a página? Fontes próximas ao jogador afirmam que ele ainda guarda carinho pelo São Paulo e que não descarta um retorno no futuro, desde que haja respeito e um projeto sério. Tudo pode acontecer no futebol, teria dito a amigos próximos. E essa frase reacendeu o debate sobre uma possível volta, especialmente se o tricolor continuar carente de liderança e qualidade nas laterais. A diretoria, por enquanto, evita falar sobre isso. O momento é de tentar estancar a crise, reorganizar o ambiente e dar respaldo a Crespo, ao menos até o fim do Brasileirão. Mas a pressão da torcida cresce a cada dia, e não há garantia de que o treinador consiga se manter no cargo se os resultados negativos persistirem. Enquanto isso, o Mirassol segue firme, sonhando alto. Com Reinaldo em grande fase e um elenco confiante, o Leão Caipira pode até surpreender e brigar por vaga em competições continentais. Uma história que para o São Paulo soa como um espelho incômodo, o reflexo de um time que perdeu sua identidade e precisa urgentemente se reencontrar. E é claro que nós, do São Paulo FC News 24 horas, vamos acompanhar cada desdobramento dessa novela. Então, torcedor, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo, ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no nosso tricolor. Porque aqui a notícia não para e o amor pelo São Paulo fala mais alto. Agora me conta, você acha que Reinaldo exagerou nas declarações ou apenas disse o que precisava ser dito? O São Paulo errou em deixá-lo sair? Deixe sua opinião aí nos comentários e vamos juntos debater o futuro do nosso clube com a paixão e a verdade que o torcedor são paulino merece.